vez de ficar dando aulinha, eu ia ficar fazendo as deduções e as provas matemáticas para vocês, né? Deixar as aulinhas para vocês lerem em casa. E esse é um momento bacana, então. Um momento, principalmente se tu leu. Se tu leu, cara, né? Tu vai entender que é um monstro. Deixa eu ver claro, né? Então, olha só. Na página 34, 35, 36, o sujeito quer te mostrar como é que eu calculo a diferença entre a pressão de um ponto A e a pressão de um ponto B dentro de um líquido. Esse líquido aqui, ele está num local onde a aceleração da gravidade vale G. Ele tem uma densidade, ou mais especificamente uma massa específica ρ. E eu quero descobrir qual é a diferença entre a pressão do ponto B e a pressão do ponto A. Olha que sacada que a galera teve para descobrir matematicamente a pressão que o ponto B tem a mais em relação ao ponto A. Primeiro, vamos desenhar um cilindro de tal forma que a superfície do cilindro na parte superior contém o ponto A e a superfície do cilindro na parte inferior, a base do cilindro, contém o ponto B. Da onde vem esta diferença de pressão? Da onde vem a pressão que está atuando no ponto B? Esta pressão que atua no ponto B, ela é oriunda da massa do líquido, do peso do líquido que está acima dele. Então tu vê, pressão é força sobre área. Se eu quiser achar a pressão no ponto B, acima da pressão do ponto A, eu vou ter que descobrir qual é a força que esse cilindro exerce naquela área de baixo. E como eu acabei de falar, é o peso do líquido. Por isso que eu posso, no lugar do F, botar P de peso. Como é que se calcula o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Tu vê, isso aqui não é a pressão do ponto B, né? É a pressão do ponto B em relação ao ponto A, né? Sobre A. Eu não entendi o que é esse A. O A é essa área que eu estou achurando aqui. Isso aqui é o A. Mas a gente não está acostumado a trabalhar com massa de líquidos. Geralmente a gente trabalha com volume de líquidos, concorda comigo? Só que o que é massa específica que a gente trabalhou em outra aula? É a massa dividido pelo volume. Está dividindo, passa. Assim eu posso substituir a massa de um líquido pelo seu volume multiplicado pela sua massa específica. A pressão do ponto B em relação ao ponto A fica ρ do líquido vezes volume desse cilindro que eu acabei de desenhar vezes G sobre A. Tu já deve ter visto no fundamental, o que nós veremos na matemática esse ano, que o volume de um cilindro é a área da base multiplicada pela sua altura. É assim que se calcula o volume de um cilindro. Por isso eu tenho o direito de, no lugar do V, colocar, obrigado, ρ, letra grega, volume do cilindro A vezes H, gravidade G, área A. O que eu posso fazer com essa expressão matemática? Dividir A por A, que dá 1. Então ficou ρ vezes G vezes H. A ordem dos fatores não altera o produto. Olha o que eu estou te dizendo, cara. Eu estou te dizendo que a pressão do ponto B em relação ao ponto A depende só de 3 fatores. Depende da massa específica do líquido, depende da aceleração da gravidade no local e também depende da altura do ponto A em relação ao ponto B. Muitos materiais chamam o ρ de μ. Muitos materiais. E aí a fórmula ficaria μ vezes G vezes H, né? Que a gente solta a famosa piada μ e G hoje. Ô professor. Pois não. Você está dizendo que são 3 fatores, mas por exemplo a largura do objeto não altera? Isso é que é impressionante. Isso é que é revoltante. Não importa qual é o tamanho do cilindro imaginário que tu usou para fazer essa conta. As áreas se eliminam na hora da dedução, né?
Então a área escolhida para fazer a análise matemática não interfere no resultado, isso é incrível. Quando meu professor me falou, jamais me esquecer, no terceirão eu fui avisado disso. Ou seja, era para ter aprendido no primeiro ou no segundo ano, né? No terceirão, lá no meio do ano, o professor vai dar hidrostática e ele fala, vocês sabem, né? Que medir a pressão no meio do oceano a 1 metro de profundidade, ou num cano de PVC, no meio da tua sala, com 1 metro de água do mar, se tu for medir a pressão a 1 metro de profundidade, dá igual. Eu na hora levantei a mão, discordei na hora, eu sempre, professor, o oceano do lado ali não interfere então, o que interfere só é a quantidade de água para cima. Ele disse eu não acreditei, saí da sala chateado com a mentira que teoricamente ele tinha me contado. Meses depois, pensando no assunto, eu comecei a me convencer de que talvez fosse verdade. Anos depois, o Stevin estava certo, tu vê o teorema de Stevin, que é o que eu vou te apresentar agora. O que eu acabei de deduzir para ti é o que a gente chama de pressão hidrostática. Pressão hidrostática. Hidro tem a ver com água, estática é equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então pressão hidrostática é a pressão oriunda de um líquido parado. A pressão do ponto B é maior que a pressão do ponto A devido a este líquido parado que está entre A e B, pressão hidrostática. Só que se eu quiser descobrir a pressão do ponto B de verdade, eu tenho que entender que a relação entre a pressão do ponto B e a pressão do ponto A, na verdade é uma diferença. É a pressão do ponto B menos a pressão do ponto A. Para ficar chique, até eu posso substituir aquilo ali por ΔP, né? É uma variação de pressão. É ρ vezes G vezes H. Quer dizer que se eu quiser saber a pressão do ponto A, menos passa... Eu tenho que saber a pressão do ponto A e somar na pressão do ponto A a pressão gerada pelo líquido, chamada de pressão hidrostática. Esta equação matemática é chamada no ensino médio de teorema de Stevin. Tu vê, né? Eu fiz a prova matemática na tua frente. Só que eu sei para vocês o quanto as letras deixam vocês confusos. E já te contei também a minha história, eu era um guri, cara, que eu não era bom, mas do meu grupo eu era entre os melhores, e mesmo assim eu não entendia isso. Eu olhava para isso, ficava aflito, uma interrogação no meu coração surgia. Só que eu ia fazer exercício, eu era obediente e acertava o exercício, mesmo sem saber a física. Anos se passaram para que eu, no meu coração, entendesse, que óbvio, teorema de Stevin. Meu Deus, como é que eu demorei tanto para enxergar? Então tu vê, né, cara, tu aprender a física de verdade é chatinho. Saber resolver questãozinha de física não é tão chato. Mas aprender a física no fundo do coração é um grande desafio. Seria o equivalente, tu aprender física depois do ensino médio, né? Seria o equivalente a tu sair falando inglês sem ter feito o curso extra de inglês. Eu conheço gente que fez só o curso de inglês do colégio e saiu fluente em inglês do colégio. Mas é uma raridade, né, cara? A maioria da galera faz inglês no ensino fundamental, desde o prezinho. Inglês no ensino médio, e não sabe falar um ai de inglês no final do terceiro ano. É mais ou menos o que acontece com física e com matemática. A galera aprende essa linguagem nova, mas não sai falando a língua. Sai arranhando mal e porcamente. Esse que é o detalhe. Então não se apavorem se vocês não entenderam as deduções, certo? Vamos exercitar e com o tempo a gente vai digerindo essa paulada que a gente recebeu agora. Legal, cara. Teorema de Stevin. Ô, meus queridos, seria legal, óbvio, tu ter lido essas páginas, né? Ter anotado as dúvidas. Aí qualquer coisa que tu queira perguntar é um momento maravilhoso aí de tu perguntar. Porque depois começa exercício, né? Lá na página 37 que começa exercício. Eu não pedi para fazer essa parte, concorda comigo? Não pedi, né? Então tu vai começar agora a fazer essa página 37. Dá para fazer a página 38 e 39. E eu até te contei a experiência de Torricelli, não contei? Tu viu? Aí tu vai poder ler sobre a experiência de Torricelli lá na página 39 e 40. E aí eu acho que se a gente corrigir a página 40 e 41, aí nós estamos preparados para a prova já. Para trabalho, para tudo. Nem vou chegar até esse ponto ainda. Então, ó, fazer agora.
Fazer agora. Página. Ler, né? Leia a página também. 37 e complete a página. Fazer página 38. É muito mais texto do que contas. Vai dar para resolver. A fórmula está no quadro. Faz a 39 também, lendo a experiência de Torricelli. E aí a 40 e a 41 estão conectadas. Cara, eu vou te dizer, bicho, se tu for bem ágil, mas bem ágil, ninja, mutante, power plus, tu faz mais da metade na sala de aula, até porque eu vou estar aqui para te ajudar. Tu tem meia hora. Meu Deus. Os últimos 5 minutos eu já quero começar a corrigir. Certo? Então eu vou te dar 25 minutos cronometrados a partir de agora. Cronômetro. Não, ok. Temporizador. 25. Valendo! Fala, amigo. Eu não consigo, pode parecer uma questão tosca, mas eu não consigo entender por que a pressão, quanto mais fundo na água, ela aumenta. Ué, quanto mais fundo tu vai pra água, mais massa de líquido tem em cima das tuas costas, espremendo. Faz um bolinho, só isso. Faz um bolinho. Sobe o primeiro amigo. Sobe o segundo amigo. Sobe 20 amigos. Chama a coordenação que eu tô sem ar, quebrei minha costela. Uma vez um professor foi pro hospital no colégio onde eu trabalhava, ele era muito amigão dos alunos. É um erro do professor, é achar que pode ser amigo do aluno. E aí os amiguinhos dele botaram ele no chão no final de uma aula e começaram a fazer um bolinho em cima do professor de história. Ele saiu arrastado da sala de aula com uma suspeita de fratura na costela. Tu imagina, né? Então, na verdade, o que aconteceu quando começaram a fazer o bolinho em cima do cara? Começou a aumentar a pressão. Por que a pressão no corpo dele começou a aumentar? Porque tinha mais peso em cima do corpo dele. Então, indo pro fundo da piscina, cada vez mais água em cima de mim, me espremendo contra o fundo. Então, mais a maior a pressão. Fala, amigo. Claro, fica à vontade. Fala, parceiro. Vai, vamos, galera!